Estudos para concursos para o Tribunal de Contas de São Paulo. Estamos estudando sobre tipos de documentos. Como vimos acima, os tipos de memorando e aviso foram abolidos e passou a utilizar o termo ofício para todos os tipos, porém, conforme as alterações do manual, esse ofício pode se apresentar algumas variações. Sobre exposição de motivos. São as mensagens dos presidentes. Definição e finalidade, forma e estrutura, quer dizer, vamos ler as coisinhas que tem aqui. Exposição de motivos. Daí aparece aqui uma exposição de motivos. Parece que numa exposição de motivos você tem que escrever uma coisa sobre. No primeiro parágrafo você tem que escrever sobre. Depois você tem que escrever no segundo parágrafo sobre o que. E no terceiro parágrafo você tem que escrever uma razão. E o type de exposição de motivos significa a sigla EM. Parece que todas as configurações de formatação são as mesmas. Tipo, 2 centímetros rodapé e cabeçalho, 1,5 da esquerda, 5 centímetros de espaço de cima para baixo para colocar o brasão, se for necessário. O título, quer dizer, o estado e data na direita, e o texto justificado, o espaçamento entre de parágrafos é 2,5 centímetros, o espaçamento da esquerda é 3 centímetros. E também às vezes usam motivos extras, né? Também tem a mensagem. E depois tem um exemplo de mensagem. Caraca, não tem praticamente. Exemplo de mensagem não tem nadinha. Ou seja, mensagens são sempre super curtas. Mensagens é tipo assim, rodapé 2 centímetros, cabeçalho 2 centímetros, 5 centímetros para mensagem, 1,5 direita, 3 centímetros esquerda, parágrafos 2,5. Daí tem uma coisa extra aqui. Na mensagem, parece que é para várias pessoas, é 4 centímetros do título de mensagem e 2 centímetros do separação entre o destinatário e não, parece que o endereçamento não tem, a mensagem não tem endereçamento e ela não tem como é que diz, a data e estado da mensagem ela fica no canto inferior direito, ao invés de ir lá no canto superior esquerdo que nem nos outros. Bom, voltando agora, vamos fazer perguntas. Exposição de motivos. Definição e finalidade. Exposição de motivos, ou EM, é o expediente dirigido ao Presidente da República ou ao Vice-Presidente para propor alguma medida ou submeter projeto de ato normativo à sua consideração, ou informá-lo de determinado assunto. A exposição de motivos é dirigida ao Presidente da República por um ministro de Estado, nos casos em que o assunto é tratado em mais de um ministério. A exposição de motivos será assinada por todos os ministros envolvidos, sendo por essa razão chamada de interministerial, independentemente de ser um EM com apenas um autor ou uma EM interministerial. A sequência numérica das exposições dos motivos é a única. A numeração começa e termina dentro de um mesmo ano civil. Forma e estrutura. As exposições de motivos devem obrigatoriamente apontar na introdução o problema que demanda a adoção da medida ou do ato normativo proposto, ou informar ao Presidente da República algum assunto. Segundo, da forma, é a razão. Indicar o desenvolvimento, ou seja, a razão daquela medida ou daquele ato normativo ser ideal para solucionar o problema e os eventuais alternativas existentes para equacioná-lo ou fornecê-lo mais detalhes sobre o assunto informado quando for esse o caso. E o terceiro é a conclusão, que é a medida ou consideração. Novamente, propor a medida a ser tomada no ato normativo a ser editada para solucionar o problema, ou apresentar as considerações finais no caso de emendas apenas informativas. As exposições de motivos, quer dizer, não são, eu falei emendas, mas aqui estava na verdade uma sigla de EM, que a sigla de EM é
exposição de motivos, ou seja, era caso de exposição de motivos apenas informativa, nenhuma emenda. As exposições de motivos que encaminham proposições normativas devem seguir o prescrito no Decreto 9191 de 2017. Em síntese, elas devem ser instruídas com parecer juntos e parecer de meireto, que permitam a adequada avaliação da proposta, o atendimento dos requisitos do Decreto 9191 nas exposições dos motivos que proponham a edição de ato normativo. Tem como propósito 5 propósitos, parece. Propósito 1. Permitir a adequação de reflexão sobre o problema que se busca resolver. Segundo propósito, causas. Desejar a avaliação de diversas causas de problema e de efeito que podem ter a adoção de medida ou a edição de ato em consonância com as questões que devem ser analisadas na elaboração de proposições normativas no âmbito do Poder Executivo. Terceiro propósito, transparência. Conferir transparência aos atos propostos. Terceiro propósito, resumir os principais aspectos da proposta. E último propósito, evitar a devolução de proposta de ato normativo para complementação de reformulação de proposta. A exposição de motivos é a principal modalidade de comunicação dirigida ao Presidente da República pelos ministros. Além disso, pode, em certos casos, ser encaminhada cópia ao Congresso Nacional ou ao Poder Judiciário. O que significa Congresso Nacional controle externo, ou seja, cópia para mostrar ao público, certo? Que esses caras loucões estão fazendo alguma coisa loucona, entendeu? Depois disso tem aquele exemplo, né? Primeiro, já que é normalmente dos ministros do presidente, tem aqui um excelentíssimo senhor presidente. Daí, como falou também que o treco da emenda de exposição de motivos, ele é normalmente sobre medidas provisórias. Os ministros querem falar de medidas provisórias que eles querem fazer. Ele fala, respeito, submetemos a consideração, sobre a medida provisória. Daí, sobre, você fala o quê? Que a medida é, depois ele fala a razão, foi observado uma falta de previsão legal, definir as metas, Basicão. A exposição de motivos deve estar adequados ao sistema SIDOF. O sistema SIDOF significa Sistema de Geração de Tramitação de Documentos Oficiais. O Sistema de Geração de Tramitação de Documentos Oficiais, o SIDOF, é uma ferramenta eletrônica utilizada para a elaboração de redação, alteração do controle de tramitação e também a administração e a gerência de exposição de motivos com as propostas dos dados a serem encaminhados pelos ministros à Presidência da República. A se utilizar o SIDOF, a assinatura, o nome e o cargo do signatário são substituídos por assinaturas eletrônicas, que informam o nome do ministro que assinou, a exposição de motivos do consultor jurídico que assinou e o parecer jurídico da pasta. E para terminar, sobre o conteúdo de mensagem desses tipos, né? Estranho, né? Do executivo para o legislativo, isso é a mensagem. Pelo menos é isso que eu escrevi aqui como simplificação. Do executivo para o legislativo. Mensagem. A mensagem é o instrumento de comunicação oficial entre os chefes dos poderes públicos. Notadamente, as mensagens enviadas pelo chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre o fato da administração pública, para expor o plano do governo por ocasião de abertura de sessão legislativa para submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas casas para representar veto, enfim, fazer comunicações do que seja de interesses dos poderes públicos e da nação. Minuta da mensagem pode ser encaminhada pelos ministros da Presidência da República, cujas assessorias caberá a redação final. As mensagens mais usadas do Poder Executivo ao Congresso Nacional têm as seguintes finalidades: A, B, C, D, E, F, G, H e... quantas finalidades? J... tem J, até o J de finalidades. E no final do conteúdo da mensagem só fala sobre a forma e a estrutura. Não estou com saco de ler. Eu vou ler a primeira forma de estrutura. As mensagens contêm estrutura. Tem um brasão, não está aparecendo aqui no exemplo. Tem um brasão, timbre em relativo branco, identificação de expediente, mensagem no alinhada à margem esquerda, no início do texto,
vocativo alinhado à margem esquerda, de acordo com o pronome de tratamento do destinatário, com recuo de parágrafo, texto iniciado 2 centímetros vocativo, local, a data posicionados 2 centímetros do final do texto, alinhados à margem direita e à margem, como os demais atos assinados pelo presidente da República, não traz identificação de seu signatário, porque eles assumem que era do presidente. Bom, voltando a coisas lá das propostas, finalidades das mensagens. Primeiro, encaminhamento de proposta, de emenda constitucional, de projeto de lei ordinária, de projeto de lei complementar e os que compreendem plano plurianual de diretrizes orçamentárias, orçamentos anuais e créditos adicionais. Os projetos de lei ordinária ou complementar são enviados em regime normal, Constituição ou de urgência, Constituição, o projeto pode ser encaminhado sob regime normal e mais tarde ser objeto de novas mensagens com solicitação de urgência. Em ambos os casos, a mensagem se dirige aos membros do Congresso Nacional, mas é encaminhada com ofício do Ministro do Estado do Chefe de Casa Civil de Presidência da República ao primeiro secretário da Câmara dos Deputados para que tenha início a sua tramitação. Isso está na Constituição, artigo 64. Sobre o tambor orçamento, se você entendeu, é a lei complementar, emenda constitucional e lei ordinária. Ou seja, tem uma proposta de vários tipos de leis ou emendas. Também sobre orçamento, dinheiro. Quanto aos projetos de lei que compreendem um plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais e créditos adicionais, as mensagens de encaminhamento dirigem-se aos membros do Congresso Nacional, que é o controle externo, e os respectivos ofícios são endereçados aos primeiros secretários do Senado Federal. A razão é que o artigo 166 da Constituição impõe deliberação ao Congresso em sessão conjunta, mas, precisamente, na forma da regimento comum, é à frente da mesa da Congresso Nacional. Está o presidente do Senado Federal, dizendo isso na Constituição, artigo 57, parágrafo 5, que comanda as sessões conjuntas. Esse é o primeiro propósito. Quer dizer, para ser a primeira finalidade, né? Bom, daí com essa primeira finalidade você consegue perceber uma coisa, só que é parecido com parece ser conteúdo importante para o estudo do Tribunal de Contas da Redação Municipal. Por quê? Porque o conteúdo principal do Tribunal de Contas é auditoria. Auditoria é o controle externo. E controle externo, para que se faz controle externo? É para ver se as coisas se pagam, que estão usando o dinheiro que a gente paga para o governo do jeito certo, do jeito legal, que é feito pelas leis orçamentárias, as leis as leis orçamentárias, os planos plurianuais e outras coisas, né? Isso aqui, ou seja, se cair algum tipo de coisa de redação oficial, provavelmente vai ser sobre a mensagem, porque ela tem a ver com as coisas do tribunal. Segunda finalidade é o encaminhamento de medida provisória. Olha que medida provisória também faz relevante a coisa que estava antes, né? Para dar cumprimento ao disposto no artigo 62 da Constituição, o Presidente da República encaminha a mensagem ao Congresso dirigida a seus membros com ofício para o primeiro secretário do Senado Federal, juntando cópia de medida provisória. Terceira finalidade é a indicação de autoridades. E isso eu não entendi, vamos ver. As mensagens que submetem ao Senado Federal a indicação de pessoas, ou seja, a indicar pessoas para ocuparem determinados cargos ou magistrados dos tribunais superiores, ministros dos tribunais de contas da União ou presidentes e diretores de Banco Central, Procurador-Geral da República, chefes de missão diplomática, diretores e conselheiros, ou seja, se usa uma mensagem para pedir para pessoas que podem, que seriam boas para falar com o cargo, certo? Tem em vista que a Constituição, inciso 3 e 4 do caput do 352, atribui à Casa do Congresso Nacional competência privativa para aprovar a indicação, quem aprova. Ou seja, o Congresso Nacional, né, o nosso querido policiamento, meio que isso aqui, na verdade, se você não entende, o Congresso Nacional é um policiamento, é um tipo de policiamento
E o controle externo é um tipo de policiamento. E daí, por isso que eles têm que aprovar essas coisas, eles aprovam essas indicações. Bom, o currículo vitae do indicado também tem que ser assinado com a informação de número de cadastro de pessoa física acompanhando a mensagem. Quarta finalidade, pedido de autorização para o presidente ou vice-presidente da República se ausentarem do país por mais de 15 dias. Estranho. Mas você lembra que isso aqui era a mensagem normalmente é do executivo para o legislativo, certo? Ou seja, e o Congresso Nacional é do Poder Legislativo. Se você não lembra, o Poder Legislativo é o Congresso Nacional e o controle externo, que cria as leis, né? Você lembra que isso aqui é sobre encaminhamentos de mensagens, emendas constitucionais, leis ordinárias e lei complementar. Se você não entendeu, depois de ler tudo essas coisas. Então, basicamente, o presidente, quando ele quer sair, ele tem que pedir para o Poder Legislativo. Trata-se de exigência constitucional. Essa exigência constitucional que está no artigo 49 caput, inciso 3 e também no artigo 83. Essa autorização é a de competência privativa do Congresso Nacional. O presidente da República, tradicionalmente, por cortesia, quando a ausência é por prazo inferior a 15 dias, faz uma comunicação a cada casa do Congresso enviando-lhes mensagens idênticas. Quinta finalidade é o encaminhamento de atos de concessão de renovação de concessão de emissoras de TV, de rádio e TV, ou seja, coisas de comunicação. A obrigação de submeter tais atos é porque essas coisas de comunicação e rádio e TV são coisas que são dos poderes, são alguns das drogas. Bom, basicamente na Constituição, né, ela tem aquelas coisas de competências. Ele tem competências privativas, daí depois da União ele vai colocar a fala dos governos, depois dos governos acho que tem um parágrafo sozinho de municípios, concorrentemente. Daí, basicamente, essas coisas de TV são coisas da União que elas são concedidas. Bom, voltando. A obrigação de submeter tais atos à apreensão do Congresso Nacional consta no início 49, somente produziram efeitos legais a outorga de renovação de concessão após a deliberação do Congresso Nacional. A Constituição do artigo 223 descabe pedir da mensagem de urgência prevista na Constituição, artigo 64, uma vez, 223, define o prazo de tramitação, além de ato de outorga ou renovação, acompanha a mensagem e o correspondente processo administrativo. Sexta finalidade, encaminhamento das contas referentes ao exercício anterior. O presidente da República tem o prazo de 60 dias após a abertura da sessão legislativa para enviar ao Congresso Nacional as contas referentes ao exercício anterior, para exame e parecer da Comissão Mista Permanente. Sob a pena de Câmara dos Deputados, realizar a tomada de contas. Em procedimento disciplinado com o artigo 215 do seu regimento interno. Finalidade 7. Mensagem de abertura da sessão legislativa. Deve conter o plano de governo, exposição sobre a situação do país e a solicitação de providências que julgar necessárias. O portador de mensagem, chefe de Casa Civil e da Presidência da República, esta mensagem refere das demais porque via encadernada e é distribuída a todos os congressistas de forma livre. Interessante, mensagem para o Congresso. Oitava finalidade é a comunicação de sanção, com restituição de autógrafos. Sanção, interessante. Essa mensagem é dirigida aos membros do Congresso Nacional, encaminhando por ofício de primeira secretário e casa também, onde se originam os autógrafos autógrafos, não entendo. O que é isso? Para que serve isso? Nela se informa o número que tomou a lei e se restituem 2 exemplares dos 3 autógrafos recebidos, nos quais o presidente da República terá posto o despacho da sanção. 9. Comunicação do veto. Nova finalidade, veto, dirigido ao presidente do Senado Federal, Constituição do artigo 66. A mensagem informa sobre a decisão de vetar, se o veto é parcial, quais as disposições vetadas e as razões pelo veto. Seu texto é publicado na íntegra. Publicidade. Isso aqui é o nono, né? Então só tem mais uma finalidade, parece. Mas essa finalidade é que tem mais texto, estranho. Então, essa coisa do veto é publicado no Diário Oficial. Não ao contrário das demais mensagens, cuja publicação se restringe à notícia de seu envio ao Poder Legislativo. Interessante. Bom, e a 10ª e última finalidade, não estou vendo mais nenhuma finalidade, então, é a outras mensagens emitidas ao Legislativo. Interessante. Interessante, que é estranho. Mas aqui tem uma lista de outros tipos de mensagens. Deixa eu ver quantas mensagens essas outras mensagens têm. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
15 tipos de mensagens extras. E parece que todas elas têm uma apreciação na constituição delas. Tem que eu ver. Deixa eu ver. Eu vou anotar aqui no cantinho. Tá a apostila. Onde é que estão essas atribuições de mensagens? Artigo 36, que é o treco da administração, né? Incisos, parágrafo 2. Artigo 49. 49. Tá 55. Tá 52. Tá 57. 52 de novo. 1, 2, 8. 84. Você não sabe, porque eu não falei, né? Por que eu tô falando essa condição? É que todos eles estão com essa coisa aqui, de onde é que tá, e eu não quero ler isso enquanto eu tô lendo essas coisas. Eu quero dizer que tipo de mensagem é, né? Voltando, 84, 136 e 137. 141, 166. 166, 141, 166, 166 de novo e por fim o 188. Ou seja, todas essas mensagens extras estão em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parágrafos. É estranho, tipo, tem uns 10 tipos de mensagens extras, mas todas elas estão em 12 parágrafos. É um número estranho, né? Bom, voltando, mensagens extras, para terminar esse conteúdo, a apreciação de intervenção federal, o encaminhamento de atos internacionais que acarretam encargos ou compromissos gravosos, pedido de estabelecimento de alíquotas aplicáveis às operações, prestações interestaduais e de exportação, proposta de fixação de limites globais para o montante de dívida consolidada, pedido de autorização para operações financeiras externas, convocação extraordinária do Congresso Nacional, pedido de autorização para exonerar o Procurador-Geral da República, pedido de autorização para declarar guerra e decretar mobilização nacional, pedido de autorização ou referendo para celebrar a paz, justificativa para decreto de estado de defesa ou de sua prorrogação, pedido de autorização para decretar o estado de sítio, relato das medidas praticadas na vigência do estado de sítio ou de defesa, proposta de modificação de projetos de leis que compreendem plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamentos anuais e créditos adicionais. Interessante. E pedido de autorização para utilizar recursos que ficaram sem despesas correspondentes em decorrência de veto, emenda ou rejeição de projeto de lei orçamentária anual, né? Tem as vetos também que estão aparecendo nas mensagens, né? E pedido de autorização para alienar, conceder terras públicas na área superior a 2.500 hectares. E assim termina o conteúdo de mensagens e emenda. Não. Qual é mesmo então o M? Não lembro da sigla, mas não lembro o nome da coisa. Mensagem, emenda. Quando eu penso em M's, eu só consigo pensar em emendas, né? Deixa eu ver. Emenda. Essas coisas que mandam pro presidente. Que droga, mano. Esquece.